Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos reunidos aqui no canal em mais uma semana de partilha para a honra e glória de Cristo. E hoje eu acolho você que está conosco com grande carinho e estamos no dia de hoje comemorando também o Dia dos Pais aqui no Brasil. Então, com carinho e com ternura, eu dou a você que é pai, que porventura esteja assistindo esse vídeo, os parabéns, desejando de todo o coração que você viva a missão da paternidade segundo o coração de Deus e desfrutando das grandes consolações que ela traz nessa terra. Estamos iniciando aqui no Brasil também a Semana Nacional da Família. E sim, a família é hoje o tema desta partilha, pedindo à Sagrada Família que interceda por nós para que essa partilha seja para todos nós frutuosa e libertadora. Sim, libertadora, porque estamos vivendo tempos em que o conceito de família tem sido tão deturpado e tão banalizado que, se nós não colocarmos a nossa inteligência à disposição da graça de Deus, nós começamos a achar que ela nem é mais necessária, ou que é possível viver sem a família. Mentiras que têm corrompido a nossa inteligência, que têm arrancado dos jovens o desejo do matrimônio e que têm feito com que aqueles que já estão casados pensem que a solução dos teus problemas é a separação e o divórcio. Então, que a Sagrada Família interceda por nós neste momento, para que esta partilha quebre essas mentiras que estão sendo anunciadas e traga para nós uma visão real da beleza no sentido literal desta palavra, da bênção, da graça que é ser família e ter família. Bom, para falarmos de família, temos que falar de matrimônio, amém? É pelo matrimônio que a família acontece, ou nasce, que a família nasce, melhor dizendo. O matrimônio é algo que existe na natureza do homem desde sempre. Quando nós lemos lá no Gênesis, nós vemos que depois de criar tudo, Deus olhou para Adão e viu que ele precisava ter uma companheira que lhe fosse semelhante. Ou seja, já existia, já estava intrínseco na humanidade a necessidade de um companheiro, de uma companheira que lhe seja semelhante. É o matrimônio. E assim Deus cria Eva, aquela que é a companheira ideal para Adão, semelhante a ele, que sai da costela dele. Então, desde a criação, o matrimônio existe. Desde a criação do mundo, o matrimônio acontece. É claro, ele foi manchado, como tudo que Deus fez, pelo pecado original. Foi deturpado, perdeu a sua essência. Então, quando Cristo vem ao mundo, ele eleva essa instituição que já existia, ele já eleva essa realidade ao status, ao lugar de sacramento. Cristo coloca o matrimônio no lugar de sacramento. E o que é sacramento? A Igreja Católica nos ensina no parágrafo 774 do Catecismo nos esclarece da seguinte forma: os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo. Olha, meu irmão, os 7 sacramentos, e entre eles está o matrimônio, do qual hoje nós estamos partilhando. Os 7 sacramentos são sinais e instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo. Isso é de uma grandeza tão profunda que eu vou partilhar com vocês aqui uma analogia muito pobre diante da riqueza do que é isso que a igreja está nos ensinando, mas que pode trazer ao teu coração uma clareza sobre esse entendimento.
é muito pobre, é pequena, mas vai nos ajudar a chegar num lugar, pelo menos racional, inteligível. O que é um instrumento? Quando você escuta um violão sendo tocado, e bem tocado, o que te encanta não é o violão tocado, mas a música que ele toca. É a música que precisa do violão para ser tocada, mas é ela que nos encanta. E é aqui que nós precisamos entender. O sacramento do matrimônio é um instrumento pelo qual se difunde a graça de Cristo. Vocês entendem que lindo é ser sacramento, receber sacramento nessa terra? Quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, a nossa união conjugal tem, pela força do Espírito Santo que sela aquela união, se torna um instrumento que difunde a graça de Deus para o mundo, a graça de Cristo para o mundo. O violão bem tocado precisa existir para que a música alcance o público, alcance aqueles que estão ouvindo. É pelo matrimônio que nós vamos difundindo a graça de Deus neste mundo. O matrimônio é um instrumento importantíssimo, porque sem ele, assim como os outros 6 sacramentos, porque sem o instrumento a música não é tocada, as pessoas não escutam, não são por ela alcançadas. Meu irmão, essa é a beleza do sacramento. Quando nós nos casamos, diz a Igreja Católica, que no momento em que está se celebrando o sacramento do matrimônio, quando o padre invoca o Espírito Santo sobre os cônjuges, olha o que vai dizer a Igreja no parágrafo 1624, quando o padre invoca o Espírito Santo sobre os cônjuges, os esposos recebem o Espírito Santo como comunhão de amor de Cristo e da Igreja. É Ele, o Espírito Santo, o selo da sua aliança, a fonte que incessantemente oferece seu amor, a força em que se renovará a fidelidade dos esposos. Quando se celebra o sacramento do matrimônio, quando o padre invoca sobre os esposos, sobre a esposa, os cônjuges, o esposo e a esposa, a força do Espírito, o Espírito é o selo daquela aliança. E incessantemente, ou seja, não para nos dias em que nós estamos nervosos um com o outro, não para no dia em que estamos em crise, com dificuldade financeira, não para no dia em que estamos brigados, não para, é incessantemente, é uma fonte que incessantemente oferece o amor de Deus, porque é o próprio Espírito, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho derramado sobre a Igreja. O sacramento do matrimônio é um instrumento importantíssimo ou imprescindível pelo qual Cristo difunde para a humanidade a sua graça. Voltamos àquele exemplo dado no início. Se o violão não for tocado, a música não chega. Sem os 7 sacramentos, são os 7 sacramentos da Igreja que difundem, que espalham para a humanidade a graça de Cristo, e entre eles está o matrimônio. Entre eles está aquilo que eu e você, um dia, eu com meu esposo, você com o seu cônjuge, um dia diante da Igreja, lá no altar de Cristo, pedimos e recebemos de Deus a bênção para nos tornar este instrumento para a humanidade. Então, meu irmão, entenda, as pessoas lá fora, o mundo lá fora estão dizendo que a instituição família, que o matrimônio se tornou um lugar de opressão, um lugar de repressão, que te inibe, que te reprime, que te oprime. Mentira! A união que nós recebemos, o sacramento que nós recebemos, que é um derramamento incessante do amor de Deus sobre nós e que faz de nós um instrumento que toca para a humanidade inteira a graça de Deus, ela nunca seria opressora ou repressora,
Porque Cristo nunca faria isso com os teus filhos muito amados. Ao contrário, ela é libertadora. Muito mais do que libertadora, ela é fonte de conversão e de salvação para as almas. Fonte de conversão para aqueles que decidem viver essa graça em plenitude. Fonte de salvação das almas, quando se decide bem criar os filhos, quando se vive e quando se educa os filhos que são almas para o céu e se educa a si próprio também para o céu. É dentro do matrimônio que nós nos convertemos e pelo testemunho dado da vivência dessa graça, somos fonte de conversão para os homens. Não por merecimento, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus que fez de nós um instrumento para espalhar a graça de Cristo para o mundo. Sabe, meu irmão, muitos dizem por aí que nós não devemos nos casar porque ali existe uma realidade de sofrimento. Não, ali existe uma realidade de santificação, de libertação e de amor constante de Cristo derramado sobre nós. Sim, é verdade, a vida matrimonial é cheia de desafios. A vida matrimonial hoje em dia tem sido assustadoramente e violentamente atentada, provada, questionada. Sim, existem essas realidades, mas se nós entendermos a realidade espiritual que existe dentro do nosso sacramento, do sacramento que nós temos, nós vamos entender que todos estes problemas e todas essas tentativas são vencidas, porque Cristo está derramando incessantemente sobre nós o seu amor e a força que nos renova todos os dias. Estamos começando hoje a Semana Nacional da Família. E eu peço a Jesus que, pela intercessão da Sagrada Família, que todos os matrimônios que estão vivendo dificuldades, crises, ou que por algum motivo esqueceram que essa realidade não é só humana. A união de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, com a bênção do matrimônio, não é uma realidade única e exclusivamente temporal. Não. Há nessa união uma realidade espiritual. O sacramento é a vida divina em nós, nos ensina também o catecismo. Há na união matrimonial a vida divina, a graça de Deus em nós. E por isso, meu irmão, nessa semana em que o Brasil inteiro rezará pelas famílias, eu peço que a sua família seja alcançada pela graça de Deus, que o perdão seja dado, que o perdão seja pedido, que o respeito seja restaurado, que a doação seja sem limites, que a realidade da graça superabunde sobre toda e qualquer dificuldade. E que, de fato, todas as orações que farão durante essa semana traga para a tua vida matrimonial, para a tua vida familiar, graças abundantes. Se você assistiu esse vídeo até agora, compartilhe, ajude a divulgar, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua curtida, ajude-nos a crescer aqui no canal. E eu desejo a você e a sua família, de fato, uma vivência temporal, conduzida pela realidade espiritual que aí existe, porque aí sim vamos ser felizes de verdade. Como é bom ser família nessa vida, ser família segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão da Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.